Sábado, dia 10 de fevereiro, seja muito bem-vindo à meditação da Palavra de Deus, essa palavra que dá sentido à nossa vida, ilumina os nossos passos. Queremos ouvir hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. Já deixa o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, faça parte desta família de evangelização. Eu, Padre Gustavo, agradeço muito a sua companhia daqui do interior de São Paulo, da cidade de Botucatu, com a graça de Deus e com os recursos da internet, posso chegar a tantos lugares e você faz parte desta família de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos apresenta esta narrativa da multiplicação dos pães. Nós sabemos que são 2 as narrações que Marcos apresenta sobre a multiplicação dos pães e essa é a segunda. Mas aquilo que é interessante é a preocupação de Jesus. Jesus sente compaixão por aquela multidão faminta. Em primeiro lugar, a fome física. Não podemos só tomar como uma alegoria, como uma ilustração. Jesus se preocupa com a fome física daquela multidão. Assim como hoje a igreja também tem essa missão de se preocupar por aqueles que passam necessidade, por toda a pobreza material. E aí essa dimensão social da igreja que não pode ser deixada e negligenciada. É dever da igreja saciar a miséria, a fome e combater toda forma de injustiça. Às vezes nós corremos o risco de querer viver só no espiritual. Mas assim como Jesus se compadecia com essas situações de pobreza, de miséria, de fome, a igreja, que é chamada a continuar a missão de Jesus, também não pode permanecer indiferente. Por isso, todo o trabalho social, por isso toda a prática da caridade, que é uma das finalidades. A igreja existe para evangelizar, a igreja existe para cultuar a Deus, mas uma das finalidades é a prática da caridade. Aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, confortar as necessidades também materiais. Então, nós não podemos ser indiferentes e precisamos de fato nos preocupar com aqueles que são menos favorecidos, que passam necessidade. Necessidade física, mas também a fome espiritual. E as pessoas estão famintas, seja da palavra de Deus, e o primeiro pão que Jesus quer nos oferecer é o pão da palavra, este pão que nós temos a oportunidade de nos alimentar, seja aqui por essa meditação do Evangelho, seja na liturgia da palavra da Eucaristia, seja
na sua vida de oração pessoal, principalmente através da leitura orante da Bíblia, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. É interessante os verbos que Marcos usa quando Jesus pega os pães, dá graças, parte, dá aos discípulos, são os mesmos verbos utilizados na última ceia. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu a seus discípulos, são os mesmos verbos que nós ouvimos o sacerdote dizer na consagração da Santa Missa. Ou seja, já aqui existe uma referência à Eucaristia. Esse pão, que é o próprio Jesus, o pão da vida, que vem nos saciar, que vem saciar a nossa fome mais profunda. A palavra diz que aquela multidão comeu e ficou saciada. Jesus tem o poder e o desejo de saciar a nossa fome, seja a fome material, seja a fome espiritual, que nós também possamos ser e nos deixar ser saciados por Jesus. Tão bom quando nós comemos uma comida saborosa que nos dá essa sensação de saciedade. E assim é Jesus, o pão da vida, que pode saciar aquela fome mais profunda, a fome de vida, a fome de existência, que o Senhor possa hoje também saciar o seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e fique com Deus.